Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, hoje é a aula 17, e nós vamos começar do zero, a análise de um texto. Nós vamos encontrar o texto e vamos começar a analisar esse texto. Mas antes eu queria falar com aquelas pessoas que estão em dúvidas e dizendo assim para mim: pastor, eu não tenho computador, eu não tenho como trabalhar da forma como o senhor trabalha usando todos esses recursos eletrônicos, Bíblia eletrônica. Eu só posso trabalhar com a Bíblia ali no papel. Então, nas próximas aulas, muito em breve, nós vamos fazer análise de um texto usando apenas a Bíblia de papel e um caderno, ok? Então, não se preocupe. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar e falar com Deus. Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nós te agradecemos muito pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Nos alimente primeiro com ela e nos ajude a entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou querendo analisar aquele texto que fala que Jesus era o verbo, desde o princípio. Então, eu já vou dar uma dica para vocês. Como é que a gente faz para encontrar um texto quando a gente não sabe exatamente onde ele está? Então, você vai abrir a sua Bíblia. No caso, eu vou abrir a Bíblia eletrônica e vou escrever aqui no buscador dessa Bíblia, verbo, e vou escrever também a palavra princípio, porque eu sei que essas duas palavras, elas se encontram no texto que eu quero. Tenho certeza que verbo e princípio estão lá. Então, vamos lá, estou procurando, opa, já encontrei aqui. Está me dizendo que fica em 1 João, capítulo... Aliás, não em 1 João, fica em João, capítulo 1. Essa versão da Bíblia que eu estou usando está dizendo que dos versos de 1 a 5 nós temos uma perícope e dos versos de 6 a 14 nós temos outra perícope. Apesar de termos apenas dois títulos, nós temos o negritar aqui, que indica início de perícope. E na leitura também é possível perceber essa mudança de assunto. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Percebeu? Dos versos de 1 a 5, nós estamos claramente falando sobre um assunto. Nos versos 6 em diante, parece que começa outro assunto. Você termina. As trevas não resplandecem contra ela. Ela quem? A luz, o verbo, enfim. E, de repente, você começa. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Percebe? Daqui do verso 6 para baixo, ainda que a luz apareça, você tem um personagem novo se aparecendo, certo? É possível fazer a análise dos versos de 1 a 14, sem problema nenhum. Porém, eu quero pegar a história de Jesus aqui nesse início. Então, eu vou ficar apenas com os versos de 1 a 6, correto? Deixa eu só abrir uma outra Bíblia aqui, que eu acho que está com a letra um pouco maior. Isso. Vou pegar o texto, vou copiar, vou abrir o meu caderno, no caso aqui é um editor de texto, está aqui o meu caderno. O texto que nós escolhemos, ou que eu escolhi, foi João 1 a 5. O texto é esse, eu vou dar um destaque aqui. Que essa Bíblia, ela tem algumas notas, e essas notas elas vêm junto quando a gente traz o texto, certo? Mas isso não é problema. Essas notas, elas são notas que nos ajudam a entender algumas coisinhas, mas eu vou
tirá-las, porque por hora eu não me interesso por elas. Ou eu creio que o texto está pequeno, eu vou aumentar de tamanho para facilitar que vocês possam ver. Eu acho que ainda não está legal. Eu vou aumentar bastante para que fique bem legal a leitura. Correto. Agora, aqui eu vou precisar dar uma realçada, né? Vamos deixar aqui de uma forma melhor. Agora vamos aumentar. Isto, beleza. Eu acho que agora nós temos um texto suficientemente grande para ler em qualquer celular. Vamos lá, qual que é a primeira fase da metodologia de interpretação seletiva? Primeira fase, exercício de seleção. Na primeira fase, nós vamos selecionar o texto para encontrarmos todos os personagens que nós temos nesse texto. Porque o nosso objetivo é descobrir de quem o texto fala. E o texto fala de personagens, correto? Então, nós vamos trabalhar aqui para descobrir esses personagens. Deixa eu fazer um negócio. Ctrl+C. Isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para descobrir os personagens? Eu vou aqui pegar o texto, vou trazer ele para cá. Deixa eu só voltar esse texto aqui, que não é o primeiro, para um formato diferente. Isto, beleza. Agora sim. Agora eu vou selecionar esse texto. Como é que eu faço para selecionar esse texto? Eu vou retirar do texto tudo que não é personagem. Não é personagem, mas princípio é personagem. Então, não é personagem, é uma ação. Vou eliminar. Lembra aquela dica? O, a, os e as sempre antecedem um personagem. Então, verbo é um personagem. Vou colocar... eu estou colocando isso aqui, o que eu fiz? Copiei e agora estou colando. Por quê? Porque eu preciso identificar onde os personagens estão quando eu estou trabalhando com eles. Se eu tenho ali a indicação do verso, fica mais fácil localizar em que verso ele está. O verbo, então a gente já sabe que verbo é. Vamos seguir. Estava é uma ação, não é personagem. Com não é personagem. Deus é personagem. E o verbo, personagem. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui para demarcar. Não é personagem. Deus é personagem. Terminamos o verso de número 1. Quantos personagens nós temos? 6 personagens. Correto? Vamos para o verso número 2. Vou copiar. Ele é um personagem. Ainda que não seja o nome de alguém, mas é um personagem. É uma palavra que está substituindo o nome de alguém. Vamos seguir, logo a gente descobre quem é. Estava no princípio. Princípio é personagem. A gente já viu isso ali em cima. Com não é personagem, mas Deus é. Terminamos. Quantos personagens nós temos? 3. Pronto, vamos para o verso 3. Todas é personagem. As coisas. As indica personagem à frente. Personagem, coisas. Foram, ação. Feitas, ação. Por, não é personagem. Intermédio é uma qualidade, não é personagem. Agora, dele é personagem. Pessoal, eu fiquei com a dúvida aqui em intermédio. Eu vou deixar. Intermédio dele. Depois eu tiro essa dúvida aqui. E sem não é personagem. Ele sim é personagem. Nada do que foi feito. Nada
não é personagem, do que é um personagem. Foi é ação, feito. Feito pode ser um personagem, mas aqui não é porque também é uma ação. Nada do que foi feito se fez. Não é mais personagem. Terminamos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens também. Correto. Deixa eu descobrir se intermédio é. Como é que eu faço isso? Lembrem-se que eu já dei uma dica aqui. Nós temos aqui nesse editor um campo chamado suplemento. E nesse campo a gente pode pegar alguns dicionários, a gente pode ter acesso a alguns dicionários. Então eu venho aqui, abro o dicionário, clico em intermédio e ele vai procurar essa palavra aqui no dicionário. Então, se às vezes não tem, né? Pode ser que não tenha. Ctrl C. Tem sim. Intermédio, adjetivo, aquilo que eu tinha dito, é uma qualidade, não é um personagem. Então eu vou eliminar. E vou diminuir aqui o número de personagens. Pronto, terminamos. Vamos aumentar para facilitar a leitura. Isso. Vamos ao verso 4 agora. O A é personagem? Não, não é. Mas vida, sim. Vida é personagem. Estava nele. Opa, nele é personagem. Estava é ação. E a vida é personagem. Era a luz. Opa, luz é personagem. Dos não é personagem. Homens, sim. Homens é personagem. Então, terminamos. Vamos lá. Nós temos, então, 5 personagens. Isso aí. Vamos, então, agora para o último verso da perícope que nós escolhemos. A luz, personagem. Resplandece é uma ação, não é, mas trevas. Trevas é um personagem. E as indica personagem. Então, trevas é personagem, confirmadíssimo. Não é personagem. Prevaleceram é ação. Contra não é personagem. Ela é personagem. Então vamos lá. Quantas palavras? 4. 4 personagens. Ótimo. Então, qual é o clímax desta passagem? Lembrando, o clímax é o verso que contém o maior número de personagens. Então, o clímax dessa passagem é o verso primeiro, que é este aqui. Eu vou copiá-lo, vou vir aqui e vou escrever clímax do texto. Verso primeiro. Vamos ajustar isso e vamos dar aqui uma cara mais bonita para esse clímax. 2. Muito bem. Então, isso aqui é título, esse é título, é subtítulo. Então, está aqui. Por que é o clímax? Contém o maior número de palavras, mas também ele traz uma informação importantíssima. Ele está dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que informação que esse clímax nos traz. Então vamos lá. O verso 1. O verso 1 traz o maior número de personagens e também nos informa que desde o princípio o verbo estava com Deus e era Deus.
Eu não vou trabalhar agora desmistificando ou olhando para o contexto para afirmar que o verbo é Jesus, certo? Não é o meu objetivo agora, mas a gente já poderia ter feito isso. O verso 1 traz o maior número de personagens, por isso ele é o clímax, e também nos informa que desde o princípio Jesus estava com Deus e era Deus. Olha que informação mais preciosa. Vamos fazer isso? Desde o princípio, Jesus estava com Deus e ele era Deus. Ou ele é Deus. Vamos deixar do jeito que está no passado mesmo, certo? Aqui está dizendo que é melhor usar o E. Vamos seguir. Terminamos de justificar o clímax. Agora, terminamos também o exercício de seleção. Ok? No nosso próximo encontro, nós vamos dar sequência. Vamos fazer o exercício de classificação. Provavelmente dá para a gente fazer classificação e verdades iniciais. Ok? Para a aula não ficar muito grande. Exercitem em casa. Tentem fazer em casa o que nós estamos fazendo. Escolham outro texto, vá para João, que é a nossa tarefa, e vão fazendo aí o exercício de seleção, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.